Gente, então é isso. A aula que eu vou dar para vocês é sobre o reino fúngico. Então, reino fúngico, o que a gente entende por ele? Reino fúngico geralmente são fungos que são popularmente conhecidos como mofo, bolores, leveduras, cogumelo, conhecido como cogumelo chapéu e orelha de pau. Geralmente hoje a biologia diz que esses fungos são unicelulares, certo? E na maioria das vezes são eucariontes e heterotróficos, apresentando na sua espécie cerca de 70 mil fungos. Existe na natureza 70 mil espécies de fungos. Mas ainda os especialistas afirmam que cerca de 1 milhão, existe cerca de 1,5 milhão de fungos. Esses fungos, ele está dividido em filos, certo? Só apresentando aqui uma imagem, a imagem do cogumelo chapéu e orelha de pau. Esse daqui. Quando a gente entra em uma mata, principalmente em período de inverno, período frio, onde existe mais a resistência desses cogumelos, a gente vê em alguma árvore, algum tronco caído. Nos estrumes também a gente encontra esses tipos de cogumelos. A gente vai debater algumas características sobre esses cogumelos ainda na sequência da aula. Então, como eu estava dizendo, a classificação dos fungos está dividida em 5 filos, certo? É um nomezinho complicado de dizer, mas eu vou tentar aqui. O filo Citricomicota, filo Zygomicota, filo Ascomicota, filo Basidiomicota e filo Deuteromicota. É um nome bem esquisito, até de se pronunciar, né? Eu, como não tenho a habilidade de sair falando sobre essas pronúncias, me perco todinho. Mas então, a maioria desses fungos são reunidos nesse filo. Nesse caso, o Citricomicota, eles são eles têm a sua organização aquática. E esses organismos, eles possuem em algum estágio flagelos na sua característica de vida. Também pode ser conhecido como Citridiomicetus. Citridiomicetus. Esses fungos são unicelulares, filamentosos e não possuem quipina em sua parede celular, que é constituída por apenas celulose e glicanos. A sua substância reserva semelhante às das águas pardas e às licomacéias. A importância desse tipo de fungo para a natureza, cada um desses fungos ele tem uma sua importância, é que esses organismos eles podem ser saprófilos, ou seja, eles se alimentam de cadáveres de planta e de animais. Quando a gente vê um animal se deteriorando uma planta, podem ter certeza que o fungo tem presença de fungo naquele cadáver ou naquela planta. Eles também são causadores de doenças em batatas. Aquela batata provavelmente seja essa doença que o povo chama a batata tatunga, seja a presença de fungo, né? Provavelmente não tenho muita certeza do que eu estou afirmando,
mas esse seja um problema causado pelo fungo. O filo zigomicota, conhecido também como zigomicetos ou ficomicetos, são pertencentes ao filo. Esse filo não forma um corpo de frutificação durante a sua reprodução sexuada. Esse tipo de fungo serve muito para fabricação daquele molho de shoyu, né? O molho de soja, molho de shoyu. Ele também tem a sua importância na fabricação de hormônio e anticoncepcionais, certo? E alguns medicamentos anti-inflamatórios. Alguma dúvida, gente? Se tiver, pode perguntar, ou se eu estiver indo rápido demais, é só pedir para eu frear um pouquinho. Na produção de antibióticos, eles são utilizados na produção dos antibióticos que têm a terminação ina, penicilina, amoxicilina, porque os antibióticos eles são produzidos à base de um tipo de fungo chamado Penicillium notatum. E esse fungo ele combate bactérias. Então, quando a pessoa está com problema de infecção causado por bactérias, muitas vezes quando ele vai no médico, ele receita um antibiótico do tipo penicilina, amoxicilina ou outro tipo de lina, né, de antibiótico da penicilina, que contém fungos, porque se a infecção é causada por bactérias e a gente toma o remédio, o antibiótico, à base de fungos, aí esses fungos que estão contidos no antibiótico vai destruindo as bactérias, vai combatendo as bactérias que estão causando a infecção. E aí vai diminuindo, né, os sintomas, vão cessando e provavelmente a cura vai acontecendo. No que a professora falou, e está bem aqui no filo do reino fungi ascomicota, temos diversos tipos nesse filo. Está se escondendo aqui. A maioria desses fungos estão aqui no filo ascomicota. E a professora falou um ponto muito importante. Por quê? Além da produção de alimentos que a gente conhece como fermento da padaria, dos pães, né, que são utilizados na padaria, também é produzida bebidas alcoólicas. Existe também esses fungos que são feitos alguns antibióticos, nesse caso a penicilina, no antibiótico conhecido como a penicilina. E alguns outros fungos também ajudam na fabricação do queijo. Eu não trouxe a imagem do queijo produzido pelo fungo, mas na fabricação de queijo alguns laticínios têm ajuda dos fungos. Outro tipo de filo que está ligado ao reino fungi é o Basidiomycota, que são fungos pertencentes a esse filo, mais conhecido como o cogumelo orelha de pau ou o chapéu. Esse fungo também ataca os vegetais como os cereais e o café, causando as ferrugens. Quando a gente acompanha uma plantação de café, a gente vê algumas folhas que elas ficam ferrujadas e são causadas por esses fungos. O que vai combater esses fungos, nesse caso, são o uso de agrotóxicos. O último filo do reino fungi é o filo Deuteromycota, né? Que eles foi agora dado como reclassificado, e é o caso
da penicilina. Foi jogado para o filho Deuteromicota. Gente, o fungo, ele tem muita importância para nós, né? Algumas espécies desses fungos, como a Acaricus campestris e o Leptinus, são conhecidos respectivamente como os champignons. Quando a gente chega em um restaurante francês, muita gente pede o cogumelo para comer. E nessas observações a gente pode colocar que nem todos os cogumelos eles são comestíveis. Existem produções específicas desses cogumelos para que eles sejam vendidos para a gastronomia. E existem aqueles cogumelos silvestres que a gente encontra dentro da mata, como ela falou aí no estrumo a gente encontra, né, cogumelo. Esse não tem valor gastronômico, então ele pode ser venenoso e pode causar até a morte. Outros fungos que são utilizados na fabricação de queijo, como eu falei, na fabricação da penicilina, na cerveja, que é a levedura, né, o vinho, outro fermento, né, fermentação, como os pães, ossos, bolos, os fermentos biológicos. São diversos tipos de fungos que nos ajudam no nosso dia a dia e que está presente no nosso meio. Além de serem importantes como decompositores da indústria alimentícia para o uso das bebidas, como na indústria farmacêutica e também na produção de antibióticos. E essa descoberta foi feita por Alexander Fleming no ano de 1929 e é até hoje usado pela ciência. Como eu falei, alguns fungos eles são venenosos, eles são tóxicos, e como exemplo desse fungo a gente tem a Amanita muscaria, e dependendo da quantidade de cogumelo dessas espécies ingeridos, eles são capazes de afetar o nosso sistema nervoso. E também, de acordo com a espécie ingerida e a quantidade, há a possibilidade que nos leve à morte. Então, por isso, além de outros causarem efeitos alucinógenos, não é que a gente encontre um fungo no meio da rua ou no meio da nossa fazenda, do nosso sítio, e venha já provar desse fungo, porque ele pode ser venenoso. A gente tem que comprar o industrializado, que já é próprio para o consumo.